Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Tivemos baixas na hora do almoço. Pessoal, com esse calor vai comer, vai dormir. Tomou uma cerveja de manhã já, né? Estende o almoço um pouco mais. Bom, bem-vindos. Meu nome é Luiz Celso. Eu sou blogueiro há 11 anos, escrevendo sobre cerveja já. Tem aí um tempinho, né? E hoje a gente separou aqui um tema bem legal, que é falar de IPA. Acho que todo mundo aqui curte uma IPA, curte fazer uma IPA, né? Tomar uma boa IPA. Diferente das outras palestras, eu acho que a minha palestra talvez seja a menos técnica, vamos dizer assim, ou voltada ao fazer propriamente a cerveja, né? A gente vai falar um pouco do contexto histórico-cultural e do que está acontecendo com a IPA hoje, né? Uma brincadeira que a gente faz com a palestra é que a IPA is the new black, né? É o novo pretinho básico, né? Até pelo retorno que isso está dando para as cervejarias, inclusive profissionais hoje. Tá? Então vou mostrar alguns dados aqui que vêm do mercado americano, falar um pouco do nosso mercado aí com a experiência que a gente traz. Como eu falei, eu tenho o bardocelso.com há 11 anos, escrevendo sobre cerveja, sou jornalista de formação, moro em São Paulo, mas sou de Curitiba. Trabalhei na Gazeta do Povo lá por mais de 8 anos. E antes disso eu já tinha feito blog e depois acabei levando o blog por lá, o que me fez me envolver muito dentro da cultura cervejeira do estado do Paraná, principalmente de Curitiba. E a gente trabalhou bastante em parceria com eles, sou quase que um dos fundadores da Serva Paranaense por lá. E também aí tem um longo período. Fiz meu curso de sommelier em 2011 e desde lá venho estudando. Tive a sorte de ficar em 2014 como terceiro colocado no primeiro campeonato brasileiro de sommelier de cerveja. E desde então também dou aula no Instituto da Cerveja, sou um dos professores lá do Instituto. Tenho a coluna na Gazeta do Povo ainda e na Rádio CBN Curitiba, semanalmente. Tá? Além disso, sou juiz de cerveja. Em termos de juiz, a gente percebe que tem muita IPA, muito caseiro fazendo IPA. Agora, pouca gente entende quais são as possibilidades, as diferenças entre as IPAs. Não existe apenas uma IPA hoje, existem várias, né? A gente tem uma infinidade e mesmo a inscrição no concurso muitas vezes está errada, porque a pessoa não sabe que a IPA é mais assim ou mais assada, ou que tem um espaço mais adequado para inscrever aquela cerveja em outro lugar dentro do guia de estilos, por exemplo, né? Dentro dos concursos de cerveja. Tá? Então essa é uma brincadeira, na verdade, né? O IPA is the new black é uma grande brincadeira com essa tendência das IPAs hoje, que é mais do que uma moda. Ela veio e ficou. Nos Estados Unidos já tem um bom tempo e aqui no Brasil cresceu e continua crescendo. Tá? Vamos falar da IPA hoje, né? A IPA está um pouquinho desconfigurado aqui. Só para quem não conhece, eu acredito que não é o caso aqui, né? Dou essa palestra para um monte de lugar. Então, é um estilo de alto amargor baseado na Pale Ale, originalmente inglesa. Então, foi inventado lá no século XVIII, tá? Principalmente aí para exportação. Então, tem a Pale Ale inglesa, foi inventado para exportação, colocaram mais lúpulo na cerveja, colocaram um barquinho, né, para poder aguentar a viagem. Todo mundo já ouviu essa história? Esqueçam, ela está errada. Tá? Não foi bem assim. Mas sim, é um estilo de alto amargor que surgiu por conta da demanda de exportação. Tá? Então você vai ter aí, eu vou falar um pouquinho do primeiro estilo, do English, e depois dos outros aí também. Hoje em dia, o que acontece com a IPA e por que isso, né? E por que a gente está falando da IPA hoje? A gente tem uma grande demanda por IPA no mercado em geral. Esses dados aqui são da Brewers Association, tá? Associação dos Micro Cervejarias Americanas, tá? E eles vão falar de 2008 a 2015, dentro do segmento de craft, né? Só avaliando cervejaria artesanal, o quanto cresceu a demanda por IPA, pelo estilo IPA e todas as suas variações, né? Então você tem aqui em termos de volume, né, o volume total alcançado, e aqui, né, o percentual do mercado de craft beer americano, atingido só por IPA. Então esses números aqui são, na verdade, do finalzinho de 2014, havia uma estimativa de 2015, né, onde você tem aqui cerca de 7 milhões de litros, tá? Na verdade aqui ele vai falar em barris de cerveja, né, 7 milhões de barris de cerveja americano, e um percentual do mercado que chega aqui a 27% do mercado de craft beer americano. Vocês sabem qual que é o tamanho do mercado de craft beer americano? Hoje a gente está falando, segundo os últimos dados aí de 2016,
Estamos falando em 12,3% do market share do segundo maior mercado de cerveja do mundo. Né? 12,3% é muita coisa. Tá? Isso tudo de cerveja artesanal. 25%, 27% em 2015 disso aqui era só IPA. Então, sem sombra de dúvida, a gente está falando sobre o segundo estilo mais popular do mundo. Tá? O primeiro, obviamente, é a American Lager. Né? Então, a gente sabe que a gente tem aí 90% do mercado mundial, 99% do Brasil de American Lager. Tá? Só aqui umas curiosidades. Isso aqui também é número da Brewers Association americana. Tá? Em termos de dinheiro, o mercado de craft beer americano movimenta 23,5 bilhões de dólares, movimentou em 2016. Isso é o equivalente a 21,9% do todo o dinheiro de cerveja dos Estados Unidos. Imaginou o tamanho disso? Monstruoso. 21% porque o valor agregado do produto é maior. Né? Então você vende uma garrafa, você vende mais caro do que você vende uma garrafa de uma American Lager, de uma Bud, de uma cerveja assim. Tá? Hoje tem mais de 5.300 cervejarias, micro-cervejarias, quer dizer, cervejarias em geral nos Estados Unidos, das quais apenas 67 são grandes, o resto tudo, 5.234, é craft. Tá? Só para ter uma ideia do tamanho do que a gente está falando. Então, a IPA deixou de ser apenas, dar a impressão de ser apenas uma moda. Tá? A IPA hoje se consolida como um estilo muito popular de cerveja. E, ironicamente, é um estilo muito amargo, né, para a maioria das pessoas. Só que parece que a nossa ideia de amargor latino-americano brasileiro é diferente da dos norte-americanos. Né? Ué, cortou tudo aqui, meu slide. Ixi. Bom, todo mundo consegue ver a listinha aqui, né? Depois eu volto para o slide. A ideia é que também, hoje, dentro desse contexto geral de IPA, a gente não tem uma IPA, a gente tem várias. Começou com a questão da English IPA, a cerveja lá do século XVIII, voltada para exportação e tudo mais. Passou para a American IPA pela utilização dos lúpulos americanos. E a coisa cresceu de tal maneira que já criou diversos estilos oficiais nos guias de estilo e diversas outras tendências, né, que podem vir a se tornar estilos oficiais catalogados. Né? Você vai ter lá English IPA, American IPA, a Double ou Imperial IPA, que vocês devem conhecer, a Session IPA, Black IPA, que também era, vamos dizer, a New England IPA de alguns anos atrás, né? A Belgian IPA, West Coast IPA, todo mundo fala, mas não é um guia ainda reconhecido nos estilos. Hoje você tem algumas tendências como Citrus IPA, New England IPA, Brett IPA, Fresh Hop IPA, muito popular, onde você tem plantação e durante a colheita do lúpulo, e até mesmo India Pale Lager a gente pode colocar dentro dessa lista aqui como uma das cervejas dentro da categoria super amarga. Né? E no Brasil? Meus slides configuraram tudo, gente, desculpa. Alguém sabe quanto tem de IPA no Brasil? Hã? De volume. Vamos pensar em market share. No mercado inteiro, no mercado artesanal, 0,7%. 10%. 13,79%. A pergunta é qual? Quanto do market share brasileiro é a IPA? 13,79%. Mas só da craft ou de todo geral? Dentro do mercado de craft, quanto por cento é a IPA? Não, se for falar do mercado geral, vai dar 0,00000. 13%. Fato é que ninguém sabe. Não, realmente não há consenso a não ser a pesquisa empírica. Hoje no Brasil a gente tem uma grande dificuldade por números a respeito do mercado de cerveja, etc. Por quê? Quem faz essas pesquisas ainda hoje são grandes cervejarias e essas pesquisas ficam fechadas lá a 7 chaves, né? Essas coisas não chegam no mercado para saber. Mas pelo investimento das grandes a gente pode dizer que tem coisa aí. Eles viram alguma coisa que fez eles desembolsarem dinheiro. Mas efetivamente a gente não sabe o quanto, tá?
A gente sabe de dados gerais que o Brasil é o terceiro maior mercado de cerveja do mundo. E aí falando em cerveja no geral, tá? A gente só perde para os Estados Unidos e para a China. China, obviamente, pelo seu tamanho, né? Então a China sendo mais populosa, tem mais gente e demanda mais cerveja. E os Estados Unidos em segundo lugar. Tá? A gente está aqui na casa dos 13,5 bilhões de hectolitros, ou né, 138, alguma variação conforme fontes aqui, milhões de hectolitros de mercado geral. Tá? Esses são dados do Instituto da Cerveja que foram lançados ainda no ano passado, para falar um pouquinho do que a gente tem de consolidado aqui no mercado brasileiro de número. Tá? A gente estava falando no fechamento de 2015 em 372 microcervejarias no Brasil. Você vê a diferença, né? 5.000 e cacetada e 352 aqui. Tá? Hoje, a gente sabe que a tendência de fechar o ano aqui era de 500 cervejarias em 2016, e hoje, agora, a gente sabe que a gente está com mais ou menos, pelos últimos levantamentos do Ministério, com 600 microcervejarias no Brasil. Ô Celso, a gente sabe que no Brasil que esse mercado, esse 372, é caracterizado por grande parte de nano cervejarias, micro cervejarias. Você sabe como que é nos Estados Unidos? Se essas 5 mil e poucas, se são médio, grande porte ou tudo muito... Tem um outro gráfico que mostra isso, eu acabei não trazendo, mas a maioria, o maior número de cervejarias é de micro cervejarias e brewpubs. Né? A Brewers Association divide isso por volume. Micro cervejarias vai até a metade do teto máximo que a Brewers Association tem como associados, né? Que é 6 milhões de barris ano, barris americano. Isso vai dar 7 milhões de hectolitros, coisas do gênero. Aí, dali para cima, você tem poucas cervejarias, que são chamadas Regional Craft Beers, mas que produzem muito volume. Então, grande parte desses 12,3% do mercado americano é de grandes micro cervejarias, Sierra Nevada, Samuel Adams e tal. Mas o maior volume é de principalmente micro cervejaria e brewpub. Tá? Contract Brewing, o popular cigano aqui hoje em dia, é um negócio que está sumindo nos Estados Unidos. As pessoas viram que não conseguem lucrar com isso, né? Então é muito difícil, como cigano, você ter lucro. Então eles optam por fazer brewpubs ou cervejarias muito pequenas para ter o seu próprio equipamento para poder ter mais lucro. Você chegou a ver essa matéria agora que saiu na Veja do cara da Ambev ou não? Não. Do que você está falando? A influência da cerveja artesanal na cervejaria industrial? Não cheguei a ver. Saiu agora, recente, né? Saiu hoje. Eu vi uma capa aí só. E ela pondera muito bem isso daí, a interferência da cerveja artesanal dentro da cervejaria industrial. Né? Não, é legal. Vou dar uma procurada, vou dar uma... Não, saiu agora. Pode pegar e passar o campanha que ver. Acho que vai ser bem legal. Acho que é uma matéria interessante. Falando em pequenas, inclusive, a média hoje de volume das micro cervejarias brasileiras é de 20 mil litros mês. Tá? Isso no giro, não instalado em tanque, né? 20 mil litros de produção mês, em média. Tá? Isso aqui mudou muito pouco. Mesmo agora que a gente está lá nas 600, a média provavelmente é a mesma. Tá? E 91% das micro cervejarias do Brasil estão concentradas na região sul e sudeste. Vamos mudar isso ou não? Estamos mudando já. Ah, bom, é isso que eu queria ouvir. Nos últimos 5 anos abriram 4 cervejarias. Gostei de ver, é assim mesmo. E essa nova inovação de impostos, como que ela influencia nesse novo patamar aí? Você acha? Pouquíssimo. O que aconteceu com os impostos no Brasil? A categoria micro cervejaria foi permitida de entrar no Simples para um faturamento baixo. Então, poucas vão se enquadrar nesse faturamento. A maioria já superou esse faturamento. E quem se enquadrar vai ter algum benefício, mas aí para muito pequenas. Brewpubs, basicamente, acho que o pessoal, inclusive da Canalhas, também se enquadraria. Volume muito pequeno. O faturamento do Simples, se eu não me engano, é 60 mil ano? Não, 6 milhões. 4 milhões e meio. Obrigado. 4 milhões e 800 mil ano.
MEI é outra história. MEI é outra história. Pode melhorar um pouco, mas vai melhorar muito pouco. Quando você for vender Drupal, você vai poder vender no cliente final sem ter que pagar esse tempo do governo. Isso vai diminuir. ST é só entre estados, substituição tributária. Entre estados você vai ter que pagar o ICMS, o MVA, médio valor agregado, do mesmo jeito. Quanto que tem de IPA no Brasil? Bom, não sabemos. Né? Mal temos os números gerais do mercado brasileiro, quanto mais número segmentado por estilo. Tá? Isso é um trabalho da Brewers Association que vem fazendo e eles conseguem monitorar muito mais de perto. Tá? E a lenda da IPA, é o que eu chamo de lenda, né? Que a gente estava falando agora, né? Aquela historinha do barquinho, né? Vocês já devem ter ouvido, que a historinha mais ou menos que o pessoal conta da IPA é isso aqui, né? Cara, desconfigurou mesmo. Que a India Pale Ale teria surgido aí da necessidade dos ingleses, lá no século XVIII, tá? Em exportar a cerveja para o exército britânico que se encontrava na Índia, colonizando a Índia, tá? E como a cerveja é um produto perecível, essa cerveja estragava durante a viagem. É isso que contaram, né? Aí chamaram um cervejeiro, que é o George Hodgson, né? Normalmente, de vez em quando, em algumas histórias aparece o nome do cara, George Hodgson. E o George Hodgson fez uma cerveja inspirada numa cerveja antiga inglesa, mais lupulada, né? Fez uma cerveja mais alcoólica, porque o álcool e o lúpulo ajudam a conservar. Colocou lá no barquinho, despachou para a Índia, mas antes de despachar ele colocou lá um pouquinho de mosto, a cerveja refermentou lá no barril, jogou também por desencargo de consciência uns lúpulos em flor lá, só para dar um saravá, né? Diz que também, né? Ele acabou inventando o do dry hopping com essa também, né? Então jogou lá e disse que a cerveja chegou ótima lá para condições de consumo da época, obviamente, né, que não são as mesmas condições de consumo hoje, dos ingleses que estavam na Índia. É isso mais ou menos, né? Tô certo? Não é bem assim. Tá? Hoje tem vários estudos que vão corroborar com a ideia de que essa história está furada em vários pontos. Tá? Se você pega, por exemplo, o Oxford Companion of Beer, né, do Garrett Oliver, tem um blog muito legal que vocês podem acompanhar de um jornalista inglês que é pesquisador da área de cerveja, que é o Martin Cornell, né, o Zitoffoli, também fala sobre isso. Mais especificamente sobre fazer cerveja, tem esse livro aqui que é bacana, né, que é o Brewing Techniques de IPA, do Mitch Steele, né, que eles vão falar um pouquinho sobre essa história e a contestação que há à história IPA hoje. Tá? Primeira contestação, que o pessoal diz que faz muito sentido, né, que já não era a mesma coisa. Eu vou abrir aqui para a gente poder acompanhar. Porters e Pale Ales, cervejas inglesas comuns, mesmo teor alcoólico baixo e tal, já eram exportadas com sucesso para as Índias. Tá? Isso em 1780, ou até antes. Não havia o problema inicial, então, que originou, vamos dizer, a IPA, né? De fazer uma cerveja mais forte para viajar e tal. Então, já chegava. O exército britânico, inclusive, preferia as porters, né? O pessoal do exército. A Pale Ale abastecia mais os oficiais, abastecia as famílias, né? Que estavam lá de oficiais nas Índias e tudo mais. Aí que você tinha a Pale Ale se encaixando, né? O George Hodgson, que é essa figura histórica, ele tinha uma cervejaria chamada Bow, né? A Bow Beer era uma grande exportadora de cerveja e não inventou a IPA. O Hodgson, na verdade, tinha um grande acordo com essa companhia aqui, a British East India Company, que era a companhia que exportava e abastecia o pessoal das Índias, né, os ingleses que estavam por lá. Então ele fez uma parceria comercial e começou a produzir e vender a sua Pale Ale para eles. Até então uma Pale Ale inglesa, uma English Pale Ale normal, tá? Que ele vendia para esse pessoal que exportava. Já se sabia na época que precisava colocar um pouquinho mais de lúpulo para qualquer cerveja que ia viajar. Tá? Então ele vai pegar, vai fazer sua Pale Ale e por muito tempo ele domina o mercado da Índia. Né? Ele vai continuar trabalhando nesse mercado focadinho lá. Até então se chamava da Pale Ale para o mercado da Índia. Né? Não tinha o nome IPA, o nome IPA não aparece. Tá? E um desacordo entre a companhia e o Hodgson vai fazer com que a companhia busque outros cervejeiros para produzir a sua Pale Ale. Tá?
Então eles vão até a cidade de Burton-Trent, quem já ouviu na água burtonizada aí, né? Vocês conhecem, que era uma cidade muito especial na Inglaterra, por quê? Vocês sabem essa? Água dura, exatamente. Inicialmente, bastante gente de Burton-Trent fazia porter, que era o estilo mais popular na época, tá? Aí leva-se a Pale Ale, né? O pessoal da companhia pede aí para os cervejeiros lá produzirem essa Pale Ale e sai uma Pale Ale um pouco diferente. Em relação à água dura, ela fica uma Pale Ale mais seca, né? Ela fica uma Pale Ale que destaca mais o amargor, né? E aí você tem a primeira evolução histórica de uma Pale Ale um pouco mais lupulada para uma Pale Ale um pouco mais lupulada, seca, né? Com água mais dura, né? Com mais destaque para o amargor, tá? Então ninguém inventou a IPA, ela começa a ter uma evolução histórica, né? E vai se transformando ao longo do tempo, tá? Vamos ver aqui se eu consigo voltar. Então, essa água dura começa a fazer uma transformação na Pale Ale para o mercado da Índia, começa a ser exportada e começa a ter cada vez mais aceitação esse tipo de mudança, principalmente no mercado externo, tá? Então, lá em 1760, a adição de lúpulos para viagem já é uma coisa que acontecia de maneira frequente, não só na Pale Ale, mas nas porters, em qualquer cerveja que fosse viajar, você já tinha uma adição maior de lúpulo, tá? Então esse aprimoramento vai acontecer ali a partir de Burton-Trent, que vai fazer com que a gente comece a ter uma cerveja um pouco diferente, tá? Essa cerveja também não era muito mais alcoólica, tá, do que a cerveja é hoje, né? É uma cerveja que tinha um álcool padrão da época ali em torno de 6 a 6,5%. Então ninguém fez uma cerveja mais alcoólica para a cerveja poder viajar melhor, tá? Era o mesmo tipo de padrão de álcool da época, tá? Algumas versões históricas apontam, né, que houve um naufrágio de uma carga de cerveja que ia para a Índia, e essa carga foi resgatada do mar, ali na costa ainda britânica, e eles leiloaram essa carga e fez muito sucesso na Inglaterra. Quem comprou essa carga, esses barris, bebeu aquela cerveja que até então eles não conheciam, só ia para fora, né? E disse que fez muito sucesso, todo mundo gostou e tal, mais seca, mais amarga. Isso também diz que não teve nenhum naufrágio nenhum e tal. A possibilidade de popularização da IPA na Inglaterra até então era muito mais voltada à questão do próprio Hodgson, né? O Hodgson perdeu o mercado da Índia, perdeu a parceria, e ele começa a vender o seu produto para outros lugares, inclusive para o mercado interno. E como é que ele vende o produto? Ó, tá vendo essa IPA aqui? Essa Pale Ale aqui? Essa é a Pale Ale que ia para a Índia. Então acaba virando um apelo de marketing, né? Ainda sem o nome, né, IPA. E nesse apelo de marketing ele começa a escoar a sua produção da sua Pale Ale no mercado interno também. A primeira menção ao nome IPA, na verdade East India Pale Ale, vem num jornal de Sydney, na Austrália. Olha só onde é que chegou o negócio. Justamente por conta dessas exportações a partir dessa companhia de Burton-Trent, né, das cervejas de Burton-Trent. Em 1829, tá? Em território britânico, a primeira menção no jornal aparece apenas em 1835, num jornal de Liverpool, de Liverpool Mercury. 35. Essa é a primeira formatação do nome IPA, né? East India Pale Ale. Tudo bem, gente? Em termos de estilos, vocês conhecem todos os estilos de IPA? Quem já tomou muita IPA aqui? Boa. Não tem que ser assim. Agora, quem tomou muita variedade de IPA? Você lá. Você levantou a mão, não levantou? Quantas IPAs existem? Hã? Estilos. Estilos, no guia, catalogadinho ali. Já abriu o BJCP para dar uma olhada para inscrever tua cerveja no concurso? Não? Hã? 7? Quase specialty? Contou a English aí? Não. Falando das americanas. Esse estilo que nasce lá no século XVIII é hoje chamado de English IPA, ok? A English IPA
é sim uma cerveja que tem um amargor e um teor alcoólico de médio alto a alto. Ela pode variar bastante no que se diz respeito ao amargor e teor alcoólico, só que como a gente está muito acostumado com a versão americana, quando a gente bebe a inglesa a gente acha pouco amargo, né? E tem como principal característica também a utilização de lúpulos ingleses. Lúpulo inglês dá aroma e sabor do quê? Vocês sabem? Herbáceo, terroso, parece um pouco de chá. A laranja na IPA inglesa está muito mais relacionado a éster, né, a produção de frutado de fermentação, do que propriamente a lúpulo. Tá? Normalmente é mais herbáceo e terroso, né, e fica mais presente no aftertaste. Né? Uma forma de você identificar uma English é o aftertaste dela, que é mais terroso, é mais herbáceo, conforme o lúpulo que você utiliza, ou até as duas coisas, se você usar lúpulos diferentes ingleses. Tá? Então você vai ter aí ela. E o corpo é médio e há uma presença moderada de malte. Tá? Então você tem uma presença de maltado, seja ele mais caramelo, mais pão, né? Que vai aparecer em segundo plano, mas de uma forma relevante, diferente de uma American Pale Ale, por exemplo, que a presença de malte é baixíssima. Né? Isso é uma presença de malte aqui mais legal. Final é seco, ela é refrescante, tá? E tem essa característica do inglês, né? Do lúpulo inglês. Já a versão americana, que é a que a gente mais está acostumado, ela muda, né? Ela muda para uma cerveja ainda de presença de malte média, seja de panificação, seja de caramelo. Hoje é mais comum as mais clarinhas, né? Que o pessoal gosta ainda mais das mais clarinhas e tal, mas tem uma presença de maltado, tá? E principalmente utiliza lúpulos norte-americanos, que são lá frutados, cítricos, resinosos, que vão aparecer com destaque. Para ser uma IPA, o lúpulo tem que estar em primeiro plano, o lúpulo tem que ser destacado, tá? Se apareceu mais malte do que lúpulo, dançou, já é outro estilo. Então, quando vocês fizerem a sua IPA, certifiquem-se de que o IPA está muito presente, o lúpulo está bem presente no aroma e no sabor da sua cerveja. Usem dry hopping, usem outras técnicas para fazer com que esse aroma fique bem vistoso, tá? Porque a IPA tem que ter lúpulo, tá? Vão trazer também, assim como nas inglesas, uma presença de ésteres que ajuda a equilibrar aí a cerveja, que varia de médio até alto. Você pega uma IPA da Schornstein, não sei se chega aqui para vocês. Chega? A IPA da Schornstein, para mim, é um dos maiores exemplos nacionais de IPA frutada. Como eles querem equilibrar o amargor para ser uma IPA mais acessível no mercado, eles apostam na esterificação. Então eles vão colocar um éster de fruta, vai dar uma fruta madura, né, fruta amarela, laranja mesmo, muitas vezes, uma laranja fechada, que vai equilibrar a cerveja aí nesse quesito, né, mantendo um pouco dessa impressão de amargor mais reduzida. Tá? A Punk IPA da Brewdog faz exatamente isso, né? Ela também tem uma boa esterificação que dá uma boa equilibrada junto com os maltes no amargor. Celso, essa característica que você está falando, porque assim, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar isso de produção de receita de IPA, tentar jogar um éster para trazer uma sensação de lúpulo. E isso de lúpulo não, equilibrar o amargor do lúpulo. Mas trazer aquele frutado, que às vezes, muitas vezes o lúpulo americano vai confundir com isso. Confunde. Isso é dentro de um concurso do estilo da cerveja, isso é penalizado ou não? Não. O importante é ter o aroma, o sabor de lúpulo em destaque, ter uma boa qualidade do amargor, tá? Que é bastante importante. Não é só a quantidade, é a qualidade, sem harsh, sem aspereza, né? Sem adstringência. E isso vai contar muito. A quantidade de ésteres pode variar, seja de médio a médio alto. Então, se você colocou um éster de laranja e um lúpulo que vai muito no sentido da laranja, a gente sabe que vai confundir, né? Apesar de que o éster laranja é diferente do frutado laranja de lúpulo, né? Quem tem mais experiência consegue dividir isso, né? E consegue avaliar a tua cerveja, tá? Mas não é penalizado. Inclusive, tá legal, tudo bem. Só que garanta que você tenha as duas coisas. Na receita que você vai fazer, dependendo da levedura que você vai utilizar, né, temperatura de fermentação, você pode brincar com essas variáveis para ter IPAs mais complexas. Tá? E que daí você vai contar pontinhos a mais, se você conseguir fazer bem feito. Tá bom? Tudo bem, gente? Diga lá. Teve uma dessas daí, colocou umas cascas de laranja e ela deu um aroma assim, muito forte pro amargor.
alguma experiência nesse sentido? Outra categoria. Se você coloca qualquer coisa que não seja o que é esperado no estilo, você tem que inscrever ele como fruit beer, por exemplo. Tá? É outro estilo. Veio cítrico? Veio, mas o cítrico de casca de laranja também é diferente. O juiz percebe. Tá? A gente pega muitas vezes esse tipo de técnica, estilos tradicionais, até mesmo como a IPA, com adjuntos ou algumas coisas a mais, que vão trazer mais sabor e aroma e que desequilibra, e daí a gente penaliza. Né? Porque a gente vê, por exemplo, esses dias escreveram acho que era uma Doppelbock com madeira, estava ótima a cerveja, mas escreveram na categoria Doppelbock. Aí a gente diz, olha, categoria Doppelbock não tem madeira, amigo, tua cerveja devia estar na outra categoria. Aqui a gente vai avaliar você como Doppelbock, e essa madeira é um off-flavor. Vamos ter que penalizar. Então, quando vocês escreverem cerveja em concurso, escrevam na categoria correta. Tá? É muito importante para que vocês não sejam penalizados. Tá bom? Imperial ou Double IPA? Também é outro estilo que vocês conhecem, bebem bastante, certo? Como é que é essa cerveja? Mais alcoólica, mais amarga. Mais alcoólica, certo? Como é que ela fica mais alcoólica? Você coloca mais malte, certo? Se você coloca mais malte, você vai ter mais corpo, né? Então, uma cerveja encorpada, alcoólica, intensa e bastante lupulada. Aqui, a origem do lúpulo, tá? Se é cítrico, herbáceo, terroso, não importa. Importa que seja muito, tá? Muito no sentido de muito aromático, muito amargo, tá? Não vai colocar o teu peso em lúpulo dentro da panela, que daí não vai ser muito legal, tá? Vamos manter as proporções, tá? Então, corpo elevado, sim, mas tem que ter drinkability, ok? Não é para ser um tijolo, tá? Você não tem que ser uma coisa que você goste de beber. Tem que ser uma coisa que você possa beber bastante, né? Ela tem que ter drinkability. Nesse sentido, por exemplo, as IPAs da Brewdog são interessantes, da Dogfish Head são interessantes e até inclusive da Dogma, né? A Dogma faz IPAs também com bastante corpo, Imperial IPAs, mas com uma presença de malte mais reduzida, que vai fazer ela ter um drinkability interessante, tá? Usa mais malte base, só malte base, também. Hã? Usa açúcar? Não, Dogma não usa açúcar. Mas a Dogfish, por exemplo, Tem gente que usa. Tem gente que usa. Vai do gosto do freguês. Açúcar não é proibido. Uma cervejaria que diz a galera aí usa bastante. Açúcar e outras fontes de açúcar não são proibidas, tá? Só que tem que saber utilizar. A Dogma da linha Lover só malte base. Linha Lover só malte base. Trigo, aveia, tem várias coisas. Tem que considerar também que o teor alcoólico dessa linha é um pouco acima do IPA, é 8%. A IPA vai até 7,5%. Seria uma Imperial IPA ali, de baixo teor alcoólico dentro do range do estilo. Que é mais a linha New England, né? Uma Imperial IPA reduzida em amargor, reduzida em álcool, né? Com muito aroma de lúpulo. Session IPA. Depois da onda das Imperial, né? Cervejas extremas, você vai ter a onda das cervejas leves. Vem para compensar um pouquinho, né? Muita gente confunde Session IPA com APA, com American Pale Ale. São coisas diferentes, tá? Até porque a Session IPA, né, para você ser uma Session, uma cerveja Session em geral, você tem que ter menos de 5% de álcool, tá? E seguir as características do estilo no qual você se baseia. Então, uma Session IPA é uma IPA com menos de 5% de álcool. Se eu quiser fazer uma Session Porter, eu posso? Posso. Pego uma Porter e reduzo ela para menos de 5% de álcool. Só que ao reduzir, você tem que equilibrar as características sensoriais da cerveja, certo? Se eu reduzo o álcool e meto a mesma quantidade de amargor lá, o que vai acontecer? Vai ficar intragável, né? Vai ficar um negócio desequilibrado. Então você tem que equilibrar os outros parâmetros. Por isso que não é simples, né? E diferente de uma American Pale Ale, esse é um estilo de cerveja que segue a ideia de uma IPA. Então ela vai ter presença de malte, ela vai ter um esterificado forte, ela vai ter essa linha, né? Se ela não tem malte,
ela não entra no quesito Session IPA. Como uma avaliação de uma Session IPA, ela vai ser penalizada. Tá? Ela precisa ter alguma presença de malte. Tá? Black IPA. No guia da Brewers Association, né, que é esses primeiros estilos que eu estou trazendo para vocês, eles estão assim, né? American Style Black Ale, que é o chamado Black IPA. Né? O que é uma Black IPA? Uma IPA preta, certo? E como IPA, você tem que ter lúpulo em primeiro plano, lúpulo destacado no aroma e sabor. Se tiver malte torrado destacado no sabor e não lúpulo, é outra história. Tá? Pode ser lá uma American Stout, pode ser outro tipo de cerveja. Aqui o lúpulo manda, é uma IPA. A presença de malte torrado é a grande dificuldade de acertar nesse estilo. Tá? A presença de malte torrado tem que ser baixa. Você quer a cor preta, mas você não quer café em excesso, você não quer torradão em excesso. Tá? Malte tostado. Mas você vai ver aonde você vai dosar esse malte tostado dentro da tua mostura e a quantidade e o tipo também, né? Você quer a cor preta. Como é que você coloca uma cor preta no líquido sem pôr muito café? Vai ficar um pouquinho, tem jeito. Tem algumas técnicas que você pode utilizar. Hã? A inserção de malte torrado no final da mostura, né? Você vai ter menos e em quantidades pequenas para que você tenha cor e não necessariamente aroma, sabor. Tem problema adicionar então malte fora da primeira temperatura? Malte torrado, para ficar agradável, inclusive, você não coloca na primeira parte da mostura, você vai colocar no final da mostura. Você faz a mostura do malte base, daí no final da mostura... Você está abraçando, chegou na temperatura X, tal, começou a abraçar. Você está no meio da tua abraçagem, você pode adicionar malte então? Sim? Quem disse que não? Eu fiz isso. Então. Diga. E a inserção pós-fermentação? Malte. Malte cura frio. Você vai ter pouco efeito para cá, porque você não vai extrair cor, por exemplo. Aqui na Black IPA você quer cor, tá? Você vai extrair muito pouco. Cor. Cor. Sai cor? Pode ser uma ideia. Eu nunca fiz. Nunca vi alguém fazendo assim. É? Eles não carregam muito tostado. Eles usam mais conforme vai ser puxar uma corrente de café. 1500 EBC? É. Não sei te dizer. Que chega uma hora que tosta mais do que deveria, e aí ele não carrega o sabor do café. Você vai ter de maltes muito tostados, muitas vezes é queimado, que daí não é legal. A 3, por exemplo, ele já está 1500 e pouquinho ali, entendeu? Pessoal, vamos lá? Diga. Esse lance da infusão ao frio do malte escuro, você consegue pegar mais cor e menos tostado sem a astringência na garganta, que dá se você botar casca na misturação. É. Veja, o ideal de uma Black IPA é você não ter muito café, muito torrado. Um pouco vai ter, tá? Um pouco vai ter. Isso tem que ser reduzido o máximo possível, tá? Não pode sobressair. Principalmente não pode sobressair ao lúpulo. O lúpulo tem que estar em primeiro plano. É uma IPA. Esse é o ponto de saída, tá? Ela vai ter o lúpulo sempre em destaque em primeiro plano, tá bom? Você já tomou alguma que tinha lúpulo sobressaindo ao torrado? Torrado sobressaindo ao lúpulo. Não, o lúpulo sobressaindo, porque todos que eu tomei, pra mim veio muito mais do Sim. torrado. As melhores Black IPAs, se você tomar de olho fechado, você não diz que é uma cerveja preta. Eu quero provar dessa aí. Você sente lúpulo, você sente cítrico, você sente... Mas assim, você quase não sente torrado. E essa da foto é uma referência, não? A Firestone é ótima. Pouquinho torrado só. Pessoal, atenção. Fala, Jamal. Talvez é uma trapaça, mas a Firestone tem um corante chamado Cinnabar, se eu não me engano, que é basicamente extrato preto, malte preto sem mais nada. Não tem gosto, não tem aroma, não tem nada. Então dá pra trapacear uma cerveja se você quiser sem ser feito nenhum de café já. É o insider, eu acho que Pessoal, vamos lá? aí você faz sour preto, você faz. Fora do Brasil, algumas das melhores Black IPAs são da Firestone Walker,
né, que são fantásticas, cervejas bem legais. No Brasil você encontra Duas Cabeças, por exemplo, que faz a roleta tem gosto de torrado. Tem a Maniba Black Metal. Maniba, interessante, tá? Então sempre procurem entender isso, né? O torrado sumir, ele não vai sumir, difícil, mas o mínimo possível e o lúpulo que deve ficar destacado, tá bom? Dentro ainda das IPAs tem um outro estilo catalogado também que é muito menos popular, mas também é possível, que é o Belgian IPA, que o nome no guia da Brewers Association está esse nome enorme aqui, né? Uma Pale, ou ela pode ser Dark também, pode ser escura, tá? American Belco Style Ale. Ela vai ter características de cerveja belga, ok? Então pensa aí, uma Strong Golden Ale, uma Triple, tá? Normalmente uma Strong Ale, com lúpulos americanos e amargor mais elevado, que não é característico desse tipo de cerveja. Então pensa numa Duvel com muito lúpulo. Opa, peraí, isso existe, não existe? Hã? Isso existe, não existe? Como é que é o nome da Duvel com muito lúpulo? Triple Hop. Edição anual, né, sazonal, que vai, eles colocam um terceiro lúpulo na cerveja, além do Saaz e do Styrian Golden que eles usam normalmente, né? Então entra lá, sei lá, qual que foi a última? Mosaic, entrou também... Entra várias, cada ano é um diferente, né? Essa é uma Belgian IPA, tá? Você pega, tem La Chouffe Houblon também, você vai ter Belgian IPA. Aqui do Brasil, Django Cigano, da Ogre Beer, do Paraná, não sei se vocês já provaram, ganhou em Bruxelas agora, recentemente, prêmio de Belgian IPA e tal. Leuven também tem. São cervejas bem gostosas de provar e o teor alcoólico aqui também é bem quentinho, né? Bem elevado. Uma Duvel, por exemplo, vai continuar com seus 9% de Duvel, 8, 9%. Esse estilo é um corpo, né? Hã? Engraçado, esse estilo é um corpo, porque, por exemplo, na Triple Hop da Duvel, ela é uma breja mais seca, assim, do que, por exemplo, se eu pegar um exemplo, você falou da La Chouffe, por exemplo, ela é bem mais, um corpo muito mais doce, assim, com umas belgas mais pesadonas mesmo. Quando a gente fala de estilo, gente, a gente tem que entender duas coisas, tá? A primeira é que os estilos não são estanques. Eles mudam conforme o tempo, tá? E o que muda, o que manda na mudança dos estilos é a criatividade dos cervejeiros. O guia mesmo, ele só corre atrás para catalogar o que as pessoas estão fazendo, né? À medida em que a coisa toma uma massa crítica, ele vai lá, cataloga e faz. Foi assim com a Black IPA, tá? E ele está dividido em itens opcionais, vamos chamar assim, e itens obrigatórios. Vamos pensar numa casa, item obrigatório é a coluna. Né? Parede opcional, parede eu posso destruir, posso abrir, fazer uma porta. Coluna não pode destruir, senão cai a casa, certo? A coluna de uma Belgian IPA é amargor elevado, né? Você vai ter aroma de lúpulo cítrico americano, e aqui o lúpulo tem que ser cítrico americano elevado, e um estilo base, que pode ser qualquer estilo belga. Corpo pode variar, isso é parede, isso a pessoa pode ir e vir, pode destruir, pode mexer. Daí dá espaço para a criatividade dos cervejeiros, né? Porque se não for isso, a gente vai colocar tudo dentro de uma caixinha e fica estanque, né? Também aí fica sem graça, tá? Então aqui você vai ter bastante variação, inclusive variação de cor. Existem Belgians IPA escuras, pretas, tá bom? Variações e subestilos. O guia, ele cataloga as coisas depois que elas vão sendo inventadas. Então tem muita coisa sendo inventada que não está num guia de estilo, tá? Por exemplo, West Coast IPA. Já ouviram falar de West Coast? O que seria uma West Coast IPA? Sem colar com o que está no quadro. O pessoal da costa oeste dos Estados Unidos fez o seu estilo de IPA. Como? Deixou a cerveja o mais seca possível, menor presença de malte possível, tá? E usou o limite do amargor e o limite do álcool, né? Então vai lá para 7,5 de amargor, né? 7,5 de álcool, vai lá para, acho que é 80 IBU, o limite do estilo de IPA, né? Então vai lá no topo, aonde puder. Uma cerveja extremamente impactante. Tá no guia de estilo? Não. O que eu faço se eu tenho uma cerveja dessa? Vai enquadrar como IPA, tá? Se for, não, se você for escrever num concurso, enquadra como American IPA, né? Como observação, você pode incluir que é uma West Coast, mas ela está dentro do estilo IPA.
Mesma coisa a New England. Tão falada New England hoje em dia, né? Como é que é a New England? Uma cerveja, né, normalmente a IPA no seu limite, ou Double IPA, reduzida em álcool, reduzida em amargor, ela não tem grandes propriedades de álcool e amargor, apesar de ser muitas vezes elevados, mas são reduzidos em relação ao Imperial, com muito frutado. E como é que você faz esse frutado? Levedura própria, que vai puxar muito éster, muito lúpulo de aroma, inserido no final da fervura, no dry hopping, né? Pouquíssimo adstringência, harsh, tem que ser bem limpa, né? E normalmente algum adjunto de corpo, né, que também você pode trazer, que vai trazer uma suculência maior, como aveia algumas vezes, né? Então você vai ter aí uma New England. Como é que eu inscrevo? Ainda não é um estilo, vai inscrever em American IPA. Eu estava vendo esses dias uma matéria sobre New England, mostrando as diferenças da New England brasileira, porque a New England brasileira é praticamente Brasília e New England, porque as New England americanas, elas têm normalmente entre 5,5 e 6,5 de álcool. E o amargor também em torno de 50, 60, 70 IBUs. Bom, no Brasil, eu acho que foi muito mais da DOC, o Oxport, mas nós somos, ele falou, 80 IBU, 8, 9% de álcool. São tipo uma Imperial New England, não tem toda a relação com as New England originais, né? Tem uma relação que é a forma de se fazer, mas a ideia básica lá é você pegar uma IPA e reduzir. Aqui a ideia básica parece que foi pegar uma Imperial IPA e reduzir, né? Então as de lá costumam ser menos alcoólicas e menos amargas ainda. Duas perguntas. Você acha que dentro de um concurso uma New England teria alguma chance numa categoria de IPA? Tem. Você acha que esse estilo vai permanecer ou vai desaparecer? Olha, enquanto concurso, a New England já ganhou concurso, inclusive, de cervejeiro caseiro. Tá? A gente deu boas notas para New England, por exemplo, no concurso sul-brasileiro. Em outros concursos ela aparece bem. Você tem como inscrever uma New England sem preocupações. Quanto a achar se é ou não moda, eu acho que é meio como a Black IPA. Você vai ter um pico e isso vai descer. Vai continuar existindo? Vai. Mas em uma escala um pouco mais razoável. Hoje todo mundo parece que só quer New England, né? New England, New England, New England. Isso é um frisson inicial, mas que vai diminuir a um nível normal, vamos chamar assim, em algum momento. Já está diminuindo. Mas eu acho que no Brasil as New England tiveram muito aceitação. Eu estava discutindo isso essa semana, teve muita discussão com o... Pessoal, atenção! Teve muita discussão com o que o Gert falou e tal, né? Eu falei que eu acho que o estilo tem muito para vingar no Brasil, por causa que ele tem notas de, por exemplo, de frutos que a gente está acostumado a comer, o paladar brasileiro está acostumado, né? Então tem notas de frutas cítricas amarelas como abacaxi, manga, melão, são frutas que a gente fazem parte da nossa comida, né? Que a gente está acostumado. Então por isso é uma cerveja bem refrescante, com esse toque de frutas brasileiras, digamos assim. Eu acho que o estilo tem muita... Pode dar muito certo, mas se você fizer uma boa IPA também pode dar muito certo. Gente, o que dá certo é fazer boa cerveja, independente do estilo que você escolher, certo? Vai dar certo para um público específico. Sour, por exemplo. Sour tem um grande público? Não. Por enquanto é o público mais geek, somos nós. Mas dentro dos geeks, cara, tem gente que ama sour, bebe sour como água, né? Então acho que é tudo questão do que você faz, para quem você faz. No caso da New England, no caso da Black IPA, você tem que fazer uma boa cerveja, ela vai ter o seu público, né? Você vai encontrar um público para ela. Aí o volume é que vai mudar, né? Você pega uma Witbier, com certeza vai vender muito mais em volume do que uma Imperial IPA. Opa! Depende muito para quem você vende, mas vende. Brett Beer, já ouviram falar em Brett Beer? Opa! Aquela cerveja que contaminou lá em casa, a gente escreve aonde? Brett Beer. Você acha a Tupiniquim boa? Hã? A da Tupiniquim, você acha boa? Legal, legal. As Brett Beers, quando você faz uma Brett IPA, normalmente você vai incluir dentro do guia, dentro do que a gente chama de Brett Beer. Brett Beer é qualquer cerveja com Brettanomyces, ok? Então você vai ter a Brettanomyces aparecendo
de diferentes formas na cerveja. Enquanto Brett's IPAs, a Brettanomyces tende a secar a cerveja. Você vai ter uma cerveja muito mais seca, uma IPA bem seca, mas algumas cepas de levedura não produzem aquele clássico couro, aquele clássico animalesco da cerveja, da Brettanomyces, tá bom? São cepas diferentes de Brettanomyces que você pode usar, tá? A mais usual para uma Brett Beer, uma Brett IPA, é você usar leveduras que não produzem muito couro, muito animalesco. Você usa a Brettanomyces para secar a cerveja. Inclusive vai tirar corpo, né? Que a Brettanomyces come tudo, né? Se dá uma parede, ela come, né? Então tem que ser mais ou menos assim. Ela vai secar a cerveja. Existem Brett's IPAs com couro, né? Existe alguma cepa de levedura? Existe. Também está dentro dessa categoria, tá? Então você vai ter que a maioria aqui não vai ter funk, tá? A acidez não é um item obrigatório. Ela pode aparecer em pequenos níveis, mas a Brettanomyces, em geral, não produz acidez. O que vai produzir é bactéria lática, bactéria acética, né? Isso vai produzir acidez. Normalmente elas andam juntas e todo mundo acha que a Brettanomyces produz acidez. A Brettanomyces não produz acidez. Produz muito pouco, para falar a verdade, tá? Então você vai ter essa divisão aqui acontecendo. Fresh Hop IPA, já ouviram falar em Fresh Hop, Wet Hop? Fresh Hop ou Wet Hop são cervejas feitas com lúpulo fresco, tá? Normalmente só são produzidas em lugares que você tem colheita de lúpulo, porque você precisa pegar o lúpulo e colocar na panela, basicamente é isso, tá? Então você precisa de abundância, você precisa colocar a coisa fresca. O processamento do lúpulo, gente, ele envolve a colheita no campo e a sua secagem. Ele vai para um estabelecimento onde ele é processado, é desgalhado, você pega só os cones e esse cone ele é seco. Depois dele estar seco, que você embala e manda para qualquer outro lugar. Para você ter estabilidade, para o lúpulo não mofar, para você ter estabilidade da lupulina, né? Aqui na Wet Hop, é wet porque você usa ele úmido, você não usa ele seco. Então pegou do galho, você basicamente vai colocar num saco, vai correr para a tua cervejaria para não oxidar tão rápido assim, vai jogar na panela. Essa é a ideia da melhor. O lúpulo fica muito mais fresco, o aroma e o sabor ficam muito mais gostosos, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de comprar alguma Fresh Hop, Wet Hop, vale a pena, tá? Eu consegui provar nos Estados Unidos, fui lá viajar ano passado para o Craft Brewers Conference, que é a reunião da Brewers Association. Aí eu comprei lá da Lagunitas, era uma American Pale Ale, uma APA, Fresh Hop, tá? Pode ser IPA Fresh Hop? Pode, tá? Então pode ser qualquer estilo. Quanto se for IPA, você vai incluir ela aqui. Sensorialmente, Celso, vai mudar lá a laranja, o maracujá da cerveja e tal? Não. Vai dar mais do que o lúpulo dá normalmente. Só que vai ser mais fresco, tá? Um aroma um pouquinho mais herbal, mais frescão, mais legal. Nesse caso, exclusivo lúpulo fresco ou para as partes de amargor pode usar pellet? Não, pode usar pellet para amargor. Você usa isso aqui para aroma. Para aroma. Aroma ou dry hopping. Tá úmida assim, ela dá mais a nota das folhas do lúpulo, assim, aquela coisa mais gramínea, assim? Menos gramínea, não é gramínea no sentido ruim, mas é mais herbácea, né? E você vai ter mais destacado ainda o que ela já dá. O maracujá vai estar mais fresco, o laranja vai estar mais fresco, sabe? Vai ser uma impressão maior. Aí vocês não vão fazer, né? Se vocês forem beber isso, comprar uma pasteurizada, né? Compra uma, né? Tomem chopp, não pasteurizado, vai ser mais gostoso, tá? Detonar o lúpulo depois de usar não vai ser muito legal. Citrus IPA. Já ouviram falar em Citrus IPA? Citrus IPA é relativamente novo, tá? A Scoopling veio para o Brasil há um tempo atrás com uma IPA, que era a Scoopling, Ballast Point. Ballast Point veio para o Brasil há um tempo atrás com uma Scoopling, que era a IPA deles, bem West Coast, com grapefruit, com toranja, tá? É mais ou menos isso. Você coloca mais cítrico de fruta na cerveja. Categoricamente, ela está incluída como fruit beer, tá? Mas são frutas cítricas, tangerina, maracujá, grapefruit e vários outros cítricos podem ser utilizados. Isso aí é a fruta polpa ou é a casca que eles botam numa vodka
Tanto faz. É cítrico? Poderia ser uma Citrus IPA. Tá? A forma de inserção é a criatividade do cervejeiro. Eu fiz uma agora que é com tangerina. A gente inseriu em polpa na maturação. Tá? Ficou legal. Bem bacana. Aí eu poderia falar o que o Piveta fez lá, que foi colocar a casca da Citrus e colocar nessa categoria. Pode também. E nesse caso específico, essa polpa aí, você comprou uma polpa pronta ou você produziu ela? Polpa pronta. Polpa pronta. Congelada, panela, você vai fazer o suco dela, ferve, joga na maturação. 65 graus? É. O suficiente para dar uma... Eu fiz com casca de limão e foi problema. Ficou amargo pra caralho. Evite a parte branca. Sabe aqueles descascador da vovó? De laranja? Você tinha uma laminazinha e girava a laranja? Aquilo é a melhor coisa para tirar a casca de cítrico. Porque ele não pega a parte branca. A parte branca dá uma astringência muito ruim. Das cascas. India Pale Lager. Ou o pessoal ainda fala hoje de Imperial India Pale Lager, né? India Pale Lager é uma IPA ou uma Imperial IPA com levedura de Lager. Por que eu uso levedura de Lager aqui e não Ale? Se eu fermento mais baixo, se eu uso cepa de Lager... Pessoal, por favor. A sala tem uma acústica muito ruim. Para eu chegar até aí, estou me esforçando. Você vai usar a levedura de Lager, processo de Lager, para tirar os ésteres. Né? Então você vai ter uma fermentação muito mais neutra, o éster não vai vir para equilibrar aquele amargor como vem numa IPA, você vai ter uma cerveja muito mais pancada. E daí vale qualquer tipo, né? Aí é a sua pancada. Você escolhe o tipo de pancada que você vai dar. Mas tirando o éster, você tem uma cerveja mais agressiva. Esse é o ponto. Então, India Pale Lager, o pessoal diz, mas Lager deve ser mais suave. Não, é mais pancada ainda. Fica mais evidente o malte e o lúpulo. E se for o contrário? Hã? Você faz tudo para uma lager e uma levedura aí. Funciona também para alguns estilos. Também é uma pale lager, né? Não. Aí você está fazendo uma brincadeira com o teu lúpulo. Tua levedura. Você já ouviu falar em Kelch? A Kelch é uma cerveja alemã de Colônia, não é a Alt, é vizinha da Alt, que você tem levedura de alta fermentação em baixa temperatura. O que acontece com o éster? O éster vai ficar mais suave, né? Então você vai ter... Você tem Colônia. Essa é a cerveja fresca que você tem que beber lá, tá? Aí outras cervejas você pode brincar com a ideia de usar a levedura de Lager e forçar a temperatura. A California Common, já provaram uma California Common? A Anchor Steam Beer, por exemplo. O que ela é? Levedura de Lager que você força a temperatura para cima. Originalmente, inclusive, eles faziam com tanques mais baixinhos e abertos para que você tivesse menor coluna de pressão sobre a levedura para produzir éster. Porque eles não tinham levedura de ale para utilizar na época. Isso era época de 60. Então o que eles tinham era Lager. Aí eles pegaram e forçaram a Lager para produzir éster. Tá? Esses cruzamentos, as brincadeiras são legais. Dá para fazer. Tá? Esse é um tipo de brincadeira. E se a gente mudar de guia? Estava só falando aqui de Brewers Association. Se a gente mudar para BJCP, muda muita coisa? Quase tudo. Né? A descrição que eu dei para vocês, ela é bastante genérica. Você vai ter que ver um ou outro parâmetro, principalmente os parâmetros técnicos, tá? Mas a descrição em geral desses estilos que eu passei para vocês vai acabar cabendo dentro do BJCP, né? American IPA e English IPA nos seus lugares, Double IPA também tem o seu lugarzinho. A Belgian e a Black vão entrar na categoria que a gente chama de Specialty IPA, que tem várias subcategorias. E lá tem algumas outras estilos de IPA, né? Você vai ter, por exemplo, o Brown IPA, né? Que daí no BJCP você vai ter um espaço lá para esse tipo de cerveja. Você ia perguntar, eu te cortei. Eu ia
perguntar, tipo, porque no Brasil a gente só ouve falar e só vê os concursos acontecendo em cima do PJCP. Queria ver se tinha experiência e no mundo também tem essa tendência, ou se eles usam igual o da Brew Association, outros guias para concursos. Ó, existem 2 guias de estilo no mundo, basicamente, que são grandes, tem outros, que é o guia da Brew Association e o guia do BJCP. O BJCP, ele foi fundado pelo AHA, a Associação dos Homebrewers Americanos, tá? Em parceria com uma associação de vinho, para formar juízes e fazer concursos de cerveja. Só que ele sempre foi voltado para caseiros. Por isso a descrição no BJCP é bem completa, você tem características técnicas e tal. A ideia do BJCP é estimular vocês a fazerem uma cerveja ainda melhor. O guia da BA é o mais utilizado para cervejarias profissionais. O cervejeiro profissional, eu não preciso dizer para ele como corrigir a cerveja dele. Eu digo para ele, olha, tem diacetil, meu filho. Pronto, entendeu? Por isso que eu tirei nota de você, é mais uma justificativa. Eu não quero educar, esse cara já está educado, né? Muitas vezes eu vou estar querendo ensinar o cara a rezar missa, inclusive, né? Então, aí ele não tem esse caráter tão didático, ele é mais sucinto, tá? E ele é mais veloz no que diz respeito a atualizações e coisas do gênero. O mais comum para caseiro é BJCP no Brasil ou no mundo, tá? Você vai ter o BJCP chegando primeiro. Brown IPA, né? O que é essa cerveja? Uma cerveja que tem uma carga de maltes maior, né? Ela vai ter maltes tostados e torrados, torrado em leve quantidade, só para dar um finalzinho de boca, que vão conferir aí uma cerveja mais escura, notas de caramelo, toffee, tostado e até um certo chocolate, tá? Lembra uma Brown Ale? Lembra. Mas não podemos esquecer que é uma IPA, ou seja, lúpulo, amargor, tem que estar em destaque, tá? Esse é o segundo plano da cerveja. A gosto do freguês. Tem gente que prefere para as cervejas inglesas uma carbonatação menor, tá? Isso é parede, isso não é viga, né? Isso não é coluna, isso é parede, é opcional, tá? Red IPA, versão avermelhada. Inclusive a cor é muito bonita quando você fala de Red IPA, né? Então, ela vai trazer notas de caramelo mais intensas, mas sem aquele tostado, sem o chocolate. Ela é mais limpa, direto no caramelão e lúpulo, né? Não podemos esquecer que é a IPA. Lúpulo, né? Cítrico, o que você quiser utilizar de lúpulo ali, amargor ali em destaque, tá? Rye IPA, também pode. Rye centeio, né? Você pode fazer adições de centeio na cerveja para adicionar complexidade. O centeio, sensorialmente, ele não é tão rico, tá? Mas ele vai trazer umas notas bem interessantes de características picantes e levemente oleosas até. Ele tem uma sensação de boca meio viscosa, muitas vezes, tá? Em grandes quantidades. Em pequenas quantidades, a picância talvez seja o que você melhor extrai do centeio, tá bom? A cor, normalmente adições de 15% a 20%. Mais do que isso já vai lá para Rye Beer, né? Que daí cerveja de centeio, Hogen Beer, tradicional alemã e tudo mais, tá? Mas não esqueça aqui que é uma IPA, ou seja, também lúpulo em destaque, coisa do gênero. E olha só, até os argentinos têm estilo próprio. Ih! Falou da Argentina, Falei da Argentina. Escola Argentina, pô. Houve reações até divinas na minha Argentina. Existe uma IPA argenta, que é dos argentinos, né? Tem uma argenta. A cerveja dele chama Argenta. Argenta? Legal. A ideia é o quê? Usar lúpulo Patagônia, exatamente, onde você vai ter produção de lúpulo. O diferencial, talvez mais sensível, que o lúpulo da Patagônia, ele é muito neutro em características regionais, né? Ele vai ser um lúpulo basicamente floral, herbal também. Você ter o trigo como diferencial, que eles inserem até 20% de trigo
tá? Para você poder ter isso na mostura, para você poder fazer a hipargenta, que é o que o pessoal chama de hipargenta, tá? 15% de trigo. Fica complicado, né? Diga. Dentro desses sensoriais aí que você tira, cada um tem uma porcentagem que você pode colocar ali montados ou não? A escolha do freguês. Pode brincar. O importante é você ter a característica sensorial que você está se propondo a fazer. Se eu vou fazer uma IPA, me entregue uma IPA. Tá? Escolha uma dessas e me entregue uma dessas. Se você vai querer colocar junto, tranquilo, coloca. Se isso não vai ter influência no sensorial, pode utilizar. Tá? Por exemplo, se eu colocar casca de laranja, vai influenciar o sensorial? Vai. E daí eu vou sentir, se tiver errado eu vou tirar. Pode. Toda essa brincadeira aqui de Specialty IPA é basicamente brincadeira de malte. Tá? Você vai ter diferentes tipos de escolha de maltes para diferentes cervejas. E melhor ainda, né? O BJCP permite você cruzar os estilos especiais. Então eu posso ter uma Red Rye IPA. Eu posso misturar, né? Eu posso de repente fazer uma Black IPA com centeio, como tem bastante, inclusive. Tá? Então você vai poder misturar isso daí e criar meio que a sua terminologia. E você escreve como specialty. Escreve como specialty, diz qual é o estilo base e explica o que você fez. Tá? Eu fiz uma specialty IPA preta com centeio, uma Black Rye IPA. Entrega isso para o juiz, que o juiz vai ler isso e vai fazer a tua avaliação conforme a proposta. Galera, o que eu tinha para falar é mais ou menos isso, eu deixo aberto a perguntas, fiquem à vontade. Isso. Muda apenas o guia, basicamente. O BJCP chama de Specialty. Tá? Hã? Por qual guia? Com ou sem as tendências? Ó, no BJCP você vai ter 1, 2, 3, 4. Aqui, né, o quarto é Specialty, que vai dividir em 1, 2, 3, 4, 5 e um adendo, que conta como menos um, porque é argentino, né? Hã? A Session, essa é uma boa pergunta. Pessoal, Session IPA dentro do guia BJCP, como é que eu faço? Você vai inscrever a tua cerveja dentro da categoria Session, dentro da categoria que você quer, e daí você diz lá, Session Strength, né? Força baixa, né? Aqui, bem comum, aqui para cada uma dessas entradas você tem que especificar a força, tá? Session, normal ou double, tá bom? Então eu posso fazer uma Double Black IPA? Posso. Você vai pôr aqui em Black IPA, né? Vai pôr a Black IPA e vai especificar a força como double. Strong. Essa Belgian IPA, eu nunca tomei, mas só para você me dar uma ilustração, ela prevalece muito lúpulo mesmo ou não? Sim. O principal é o lúpulo, mas você vai sentir frutado e condimentado da cerveja belga, que normalmente você não tem numa IPA. Então ela vai aparecer com condimentado de noz moscada, com frutas brancas ou frutas amarelas, dependendo da cepa que você for usar. Pensa numa Duvel, acho que é o exemplo mais clássico, com lúpulo cítrico. Eu acho que eu esqueci de uma, desculpa. Que é a White IPA, né? Que devia estar aqui, eu esqueci. Que é uma Wheat Beer, a base é Wheat Beer, e aí a base tem que ser Wheat Beer. Porque é a base com lúpulos americanos também. Então, lupulagem alta, amargor alto, só que cor branca. Mas o fermento dela é fermento belga. Fermentação belga. Belga também? Belga. Eu achei que fosse usado fermento normal. Não. Fermento de Wheat Beer. Você faz uma Wheat Beer e você vai colocar mais lúpulo. É basicamente isso. Coentro, casca de laranja.
Acabou. Se você souber equilibrar, fica bom. Pessoal, perguntas? Mais alguma pergunta? É isso então? Galera, como juiz ou como sommelier ou como amigo, venha me procurar, falem comigo, a gente tira as dúvidas, a gente ajuda no que puder, tá bom? Obrigado, bom trabalho.